Bem, vamos começar a nossa aula de História Geral. Começando sobre o estudo da história. Vamos começar pela periodização da história. Periodização da história. Pré-história, e vai do Paleolítico e Neolítico. Neolítico. Bem, essa é a periodização da história, que vai do período Paleolítico e Neolítico. Em relação à história, vamos ter a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Portanto, essa é a periodização da história. O Paleolítico cerca de 10.000 anos antes de Cristo. A chamada Antiga Idade da Pedra ou Idade da Pedra Lascada marca o primeiro e mais longo período da história, pois já abrange os tempos desde o aparecimento do homem até aproximadamente 10.000 anos atrás. Sua denominação provém do uso da pedra lascada como instrumento de trabalho predominante nesse período. Ou seja, Idade da Pedra Lascada. Esses instrumentos, embora rudimentares, representavam naquele momento histórico um avanço tecnológico, pois o homem, através de seu trabalho, utilizando sua capacidade racional, fabricava suas primeiras ferramentas. O Paleolítico é marcado também pelo fenômeno de glaciações, ação exercida sobre a superfície da Terra pelas geleiras.
O predomínio do clima frio fez com que o homem vivesse em cavernas e conquistasse controle sobre o fogo, fator decisivo para sua sobrevivência. O domínio do fogo possibilitou ao homem do Paleolítico uma melhoria significativa em sua qualidade de vida, na medida que lhe permitia afugentar animais selvagens, assar sua carne e aquecer-se no frio rigoroso. O homem torna-se um criador e começa a se distinguir dos outros animais através do uso da razão e da ação sobre a natureza. Nesse momento, o homem ainda vive em bandos. Sua vida era nômade, baseada em uma economia coletora que consistia na caça, da pesca e na coleta. Portanto, a vida era nômade. Nesse momento, o homem ainda vivia em bandos. Sua vida era nômade, baseada na economia coletora, caça e pesca. Então, assim, a vida do homem era coletora, caça e pesca. Era assim a vida do homem nesse período da história. O homem apresenta recursos que a natureza oferece para garantir seu sustento, através da cooperação, da ação em conjunto e principalmente da aprendizado social. Nenhum homem nasce sabendo caçar, proteger-se do frio e de outros animais, ou ainda construir abrigos, ferramentas e utensílios. Somente através da observação e da aprendizagem o homem foi capaz de elaborar seus conhecimentos e fazer sua própria história. Portanto, a união e o trabalho coletivo torna-se necessário para a sobrevivência do grupo. Dessa forma, podemos observar na organização das comunidades primitivas a divisão sexual das tarefas. As mulheres dedicavam-se à coleta e à educação das crianças, enquanto os homens saíam à caça. Então, vamos colocar aqui a organização social nesse período da história. Para sobreviver, mulher coleta e educação das crianças. E os homens destinavam-se à caça. Portanto, era a atividade mais arriscada, era a caça. No período paleolítico, as mulheres e as crianças encontravam-se em pé de igualdade com os homens, não havendo qualquer distinção, de forma que as tarefas eram divididas apenas com a finalidade de garantir a organização do trabalho comunitário. Sua religião, portanto, foi caracterizada pela ausência de deuses. Possuía um caráter animista. Acreditava em forças da natureza, já que a crença em um Deus significaria a existência de um ser superior, contrariando a ideia de igualdade social. Isso no período paleolítico.
Vamos um pouquinho sobre o Neolítico. De 10.000 a 5.000 antes de Cristo. Lembrando que são datas aproximadas. No período neolítico, o homem aprendeu a polir a pedra. A partir de então, conseguiu produzir instrumentos, lâminas de corte, machados, serra com dentes de pedra, mais eficientes e mais bem acabados. Portanto, polir a pedra. Portanto, o homem passou a polir a pedra. A partir de então, conseguiu produzir instrumentos, como já acabamos. Empurrado pela necessidade, já que a caça e a coleta tornaram-se escassa, o homem descobriu uma forma nova de obter alimentos, a agricultura. Portanto, o surgimento da agricultura. Com a prática da agricultura, o homem passou a necessidade de recipientes em que pudesse armazenar, conservar e cozinhar os cereais. Em resposta a essa necessidade, inventou a cerâmica, o barro modelado e cozido, usado para produzir jarros, potes, vasos e panela. Semeando a terra, criando gado, produzindo o próprio alimento, o homem não tinha mais por que mudar constantemente de lugar. Tornou-se então sedentário. O homem passou a ser sedentário. Passou a se tornar fixo, né? Passou a se tornar fixo em um determinado lugar. Ao mesmo tempo, passou a usar fibras vegetais e pelos de animais para fazer tecido de algodão ou lã. Devido ao aumento da produção de alimentos, surgiram as primeiras aldeias e desenvolveu-se a vida comunitária. As moradias começaram a ser feitas de barro, madeira e pedra. Então, o surgimento das aldeias de barro, madeira e pedra. Aí o surgimento das primeiras aldeias. O que poderemos ver em muitas questões é a compreensão de tudo isso que estamos definindo. A partir dessa compreensão, vamos para idade dos metais. Vamos para a idade dos metais. Cerca de 5.000 a 2.000 antes de Cristo. Portanto, no final do período neolítico, o homem aperfeiçoou seus instrumentos através do uso da metalurgia. Os artefatos de pedra polida serão substituídos por ferramentas de metal por volta do ano 5.000, inaugurando a chamada Idade dos Metais. O domínio da técnica de fundição dos metais representa um grande avanço científico alcançado pelo homem daquele período.
primeiro metal utilizado pelo homem foi o cobre. Através da fusão do cobre com o estanho, o homem obteve o bronze. Portanto, o primeiro metal foi o cobre, depois o bronze. Cobre e o bronze. Da fusão do cobre com o estanho, o homem obteve o bronze. Então, o cobre mais estanho surge então o bronze. O processo de desenvolvimento da metalurgia culminou finalmente com a utilização do ferro. Porém, sendo o ferro um metal escasso e mais difícil de ser fundido, só foi obtido por volta de 1500 a.C. Portanto, o ferro 1500 a.C. A previsão que se tem do surgimento do ferro. Eles aproveitaram o ferro para a utilização de seus armamentos, afirmando sua superioridade militar. Vale lembrar que nem todos os homens dominavam plenamente a técnica de fundição. Por esse motivo, os instrumentos fabricados de pedra continuaram predominando em várias comunidades. Além disso, a prática da metalurgia não deveria ser realizada por todos os homens da comunidade. A complexidade dessa atividade exigia a divisão do trabalho entre agricultores e artesãos. Por isso, somente as comunidades que produzissem o excedente de alimentos é que poderiam organizar tal divisão de tarefas. Portanto, aqui começa a pré-história para finalmente chegarmos à história. E vamos começar, né? Vamos começar pela teoria mais discutida hoje em dia. Vamos começar o Egito Antigo. É muito conteúdo, mas recebemos uma síntese do que devemos repassar de mais importante. A era anterior à subida dos faraós é chamada de período pré-dinástico. Várias culturas surgiram ao longo das margens férteis do Nilo durante essa época. Algumas dessas pequenas civilizações exibiram facetas que viria a se tornar a cultura egípcia antiga. Portanto, período pré-dinástico e nós vamos começar no ano 5500 a.C. A agricultura tornou-se a principal fonte de alimento, em particular no sul ou Alto Egito. Portanto, agricultura no sul ou no Alto Egito. Vamos estar especificando bem direitinho essa situação.
Trigo e cevada eram cultivados e armazenados em celeiros de diferentes formatos e tamanhos. Portanto, vamos começar com o trigo. Trigo e cevada. É um dos temas que poderemos encontrar no livro da Bíblia no Antigo Testamento. Trigo e cevada eram cultivados, armazenados em celeiros de diferentes formatos e tamanhos. Comunidades agrárias formaram-se para manter as fazendas. Dentro do quadro de fonte, líderes regionais em que o Antigo Egito foi unificado pela primeira vez. Na tradição egípcia antiga, o faraó mítico Menes, que veio de Tines, recebe crédito pela façanha, porém nenhum artefato encontrado do tempo em que Menes teria vivido menciona o seu nome. Então, na tradição, digamos, tradição oral, tradição unificou o Egito Antigo. Mítico Menes. Portanto, historiadores não chegaram a um acordo sobre qual líder de fato foi o primeiro a unir o Egito. Na tradição, o faraó mítico Menes, que veio de Tines, recebe crédito pela façanha. Veio de Tines. Portanto, uma das questões vão exatamente nesse rumo aí, né? De quem teria sido o faraó a unir o Egito, né? Portanto, a história vai se desenrolando em datas e fatos. Primeira coisa que nos interessa é o Antigo Império. Em que ano nós vamos situá-lo, né? 3.200 a 2.200 a.C. O Antigo Império foi um tempo de prosperidade no Egito. Os faraós uniram firmemente a terra com um governo bastante centralizado. O Egito foi dividido em nomos, cada um deles administrado por um monarca. Em geral, os monarcas eram parentes próximos do faraó e muito leais a eles. Portanto, centralizado, um governo centralizado, mas dividido em nomos.
Cada nono tinha um monarca que tomava conta. Os monarcas eram parentes próximos do faraó e muito leal a ele. Várias pirâmides de degraus foram construídas para outros faraós até o tempo de Snefru, primeiro faraó da quarta dinastia, Snefru. A forma desse monumento foi aperfeiçoada. O primeiro projeto de Snefru foi o término da pirâmide de seu pai, Uni, em Meido. A pirâmide de Uni começou com a de degraus. Quando Snefru concluiu o projeto, porém ele realizou as laterais, no prenúncio de que estilo que as pirâmides iriam assumir. Essas construções atingiram seu ápice com a pirâmide de Khufu, Kelpis, em Rosh Gizeh. A pirâmide maior que ainda resiste tinha originalmente cerca de 150 metros de altura, com laterais de 2.300 blocos de calcário. Portanto, pirâmides como vamos descrevê-las, né? Vamos à descrição das pirâmides, muito vistas em fotografias. Então vamos colocar 150 metros de altura, metros de altura, laterais de 2.300 blocos, portanto 2.300 blocos de calcário nas laterais. Foi inteiramente revestida de calcário de Tura, trazido para a construção a partir de Heliópolis. A construção de pirâmides continuou por todo o antigo império e alguns dos primeiros faraós do Médio Império também construíram. No total, cerca de 50 pirâmides reais foram descobertas no Egito, com dezenas de outras menores construídas para a nobreza secundária. A grandiosidade das pirâmides enfatizava a posição dos faraós como Deus sobre a terra e refletia o poder e a riqueza que eles detinham durante a terceira e a quarta dinastia. Alguns historiadores calculam que a maior parte da riqueza do Egito era destinada à construção de pirâmides. Portanto, pirâmides, vamos colocar cerca de 50, né? Portanto, cerca de 50 pirâmides foram encontradas no Egito. Por fim, o governo fortemente concentrado, que tornou possível a construção de monumentos, começou a se esfacelar. Embora os faraós da quarta dinastia tenham preenchido os postos do governo com parentes próximos, os faraós da quinta dinastia não fizeram o mesmo. A extensa rede de oficiais do governo permaneceu, mas esses postos não eram mais ocupados por parentes do faraó. Em vez disso, a nobreza de outras famílias preencheu os cargos. Eles ganharam poder a partir de sua relação com o faraó, sem ter necessariamente o senso de lealdade que um parente de sangue teria. Esse enfraquecimento do poder dos faraó combinou a elevação do poder de outras famílias. Foi decisivo para o colapso do antigo império. Portanto, o poder dado a outras famílias
e o colapso do Antigo Império. Quer dizer, nem todos eram fiéis, como José do Egito, né? Nem todos eram fiéis como ele, daí as dificuldades. Vamos ao Médio Império. Médio Império. Lembrando que todo esse conteúdo nós contamos com a síntese desse conteúdo para facilitar a compreensão do conteúdo. Depois de reunificar o Egito, Menhotep II e seus sucessores formaram a 11ª dinastia e reinaram por cerca de 70 anos. O poderio militar foi marcante durante essa dinastia. Expedições ao Sinai, Palestina, Núbia e Líbia foram empreendidas para esses territórios inimigos e para aproveitar os recursos naturais disponíveis. Portanto, 11ª dinastia, de poderio militar. Poderio militar. Menhotep II. 70 anos, mais ou menos, né? Porque é cerca de 70 anos. Poderio militar. O poderio militar com expedições para Sinai, Palestina, Núbia e Líbia. Essas expedições buscavam aproveitar os recursos naturais disponíveis. A mineração na Península do Sinai e na Núbia proporcionou novamente matéria-prima necessária para a produção de belos objetos de arte. Portanto, mineração no Sinai e na Núbia. Ao final da 12ª dinastia, marcou o início do declínio do Médio Império. O último faraó da 12ª dinastia teve um reinado excepcionalmente longo. Quando ele morreu, instaurou-se uma confusão quanto a quem seria o legítimo sucessor.
Uma mudança climática novamente complicou a situação. As cheias do Nilo foram particularmente altas e levaram muito tempo para recuar, encurtando a estação de cultivo. Durante o Médio Império, a imigração aumentou. Povos da Ásia, em particular, os ricos cruzaram as fronteiras até o Egito e ofereceram seus serviços, geralmente como servos contratados. Com o passo do tempo, os ricos melhoraram a posição na sociedade egípcia. Quando o caos dominou a situação política no final do Médio Império, eles assumiram o poder. Portanto, os Hyksos no Egito. Quem estuda história vai ver falar sobre essa gente. Após a 12ª dinastia. No final do Médio Império, né? Que nós não colocamos o tempo. Médio Império de 2000 a 1700 antes de Cristo. Portanto, retornando à data de 2000 a 1700 antes de Cristo. Portanto, os Hyksos no Egito, após a 12ª dinastia, assumiram o poder. O que José do Egito não fez, os Hyksos fizeram. Assumiram o poder. Povos da Ásia, em particular os Hyksos, cruzaram a fronteira até o Egito, ofereceram seus serviços geralmente como servo contratado. Com o passar do tempo, os Hyksos melhoraram a posição na sociedade egípcia. Quando o caos dominou a situação política no final do Médio Império, eles assumiram o poder. E aí nós vamos entrar no Novo Império. Novo Império, que seria no ano de 1600 a 525 antes de Cristo. Portanto, Novo Império. Primeiro vamos à leitura, depois vamos aos apontamentos. Amoses começou o Novo Império da mesma forma como começou o segundo período intermediário, com guerra. Depois de expulsar os Hyksos do Egito, ele voltou para o sul a fim de tomar parte da Núbia. Restabeleceu a capital em Tebas e restaurou o forte na Núbia em Burhem. Então, Amoses, o que nós vamos destacar? Expulsou os Hyksos. Expulsou os Hyksos. Voltou para o sul a fim de tomar parte da Núbia.
restabeleceu a capital em Tebas. Capital em Tebas. Prestar bastante atenção nessa história do Egito. Com o apoio de seus militares, Amoses também destituiu os monarcas locais de boa parte do poder, limitando o governo de cidade e aldeia. A atividade militar de Amoses definiu o tom para a parte do novo império. O Egito tornou-se uma força imperial, expandindo suas fronteiras para dentro da Ásia. Esse período é conhecido como a Era dos Grandes Faraós. Força imperial era Portanto, o Egito tornou-se uma força imperial, expandindo suas fronteiras para dentro da Ásia. Esse período é conhecido como Era dos Grandes Faraós, e vamos estar citando alguns desses faraós. Tutmés III, Tutmés III, vamos colocar a letra A. Se você quiser falar alguma coisa sobre ele, é na letra A. Ramsés II, B. Ramsés II, Amenófis IV. Por volta do século I a.C., os egípcios foram surpreendidos por uma nova invasão estrangeira. Dessa vez, os assírios, sob o comando de Assurbanipal, invadiram o Egito. A fase que segue a expulsão dos assírios é denominada Renascimento Saíta, e mérito da expulsão dos invasores coube ao faraó Psamético I, que também efetua a mudança do centro político para a cidade de Sais, a partir de 525 a.C. Os egípcios foram mais uma vez invadidos pelos persas, comandados por Cambises, que concretizou a vitória na Batalha de Pelusa. Com isso, teve início a decadência política do Egito, que passou de mão em mão até os tempos modernos. Portanto, ainda na próxima aula, vamos desenvolver sobre cada um desses faraós e vamos estar finalizando essa parte da história do Egito. Portanto, depois vamos estar explorando mais sobre o Egito, sobre economia e sociedade nas próximas aulas. Portanto, terminamos aqui, nesses 3 faraós. Na próxima aula vamos estar desenvolvendo um pouco sobre eles, cada um desses faraós, e vamos terminar o novo império do Egito. Depois vamos estar explorando sobre a sociedade e economia do Egito nos tempos antigos. Até a nossa próxima aula. Não perca a nossa próxima aula, será a aula número 2.